Pesquisas recentes apontam que o presidente Lula, a despeito da queda na popularidade, venceria todos os adversários. Entretanto, com a mais recente queda de cerca de 10 a 11 pontos percentuais, esse pessoal, especialmente o pessoal da direita, adquiriu um fôlego no direcionamento de que várias chapas, várias candidaturas estão se articulando. E uma das candidaturas das chapas que estão se articulando é a do Marçal com o cantor esse Gustavo Lima. De maneira que nesse vídeo eu analiso a possibilidade dessa chapa. Como vocês sabem, por diversas vezes eu já manifestei que a vida pessoal, a vida particular de uma pessoa interessa somente a ela e os seus amigos mais próximos, exceto quando essa pessoa ela se torna um candidato a cargo político, de maneira que não somente a sua vida pessoal, a sua vida particular, a sua vida política, se foi um político ou se é um político, ela passa a ser de conhecimento público, de interesse público, de maneira que todos se voltam no direcionamento de identificar alguma inconsistência, seja como político, seja como pessoa, seja como profissional, alguma inconsistência curricular nesse sentido. De maneira que, nos Estados Unidos, comparativamente ao Brasil, por exemplo, quando uma pessoa se candidata a um cargo, como, por exemplo, na Suprema Corte Americana, o fato dela ter sido fumado maconha, dela ter processos em que enriqueceu às custas do dinheiro público, ou então episódios de natureza pessoal, como transar com os animais, tudo isso é considerado na aprovação ou não de um juiz para a Suprema Corte Americana. Resguardando as devidas proporções entre o Brasil e os Estados Unidos, eu entendo que esse futuro pleito eleitoral, considerando que a atual popularidade do presidente Lula é a popularidade que o Partido dos Trabalhadores apresenta em cidades aqui como Santa Maria, São Paulo, na região sudeste, com a queda também entre os eleitores de baixa e alta escolaridade no Nordeste brasileiro, essa classe média, essa classe de eleitores do centro, adotará um posicionamento semelhante ao da Suprema Corte Americana relativamente aos candidatos à presidência da República. Ou seja, eu reitero que um candidato para fazer frente ao Lula, ele tem que ser educacionalmente superior, tendo uma educação superior à do Lula, politicamente uma conduta ilibada, e como pessoa também não pode ter sido envolvido em qualquer episódio que desabone a sua conduta pessoal. E nesse sentido, quando nós analisamos essa chapa composta pelo Gustavo Lima e o Pablo Marçal, nós chegamos à conclusão, inicialmente analisando o Gustavo Lima. O Gustavo Lima é alguém que não apresenta um curso superior completo, ele recentemente fez um curso de educação à distância de música, mas não se sabe se concluiu ou não, então tudo indica que não possua curso superior completo. Além do que, também, a exemplo do presidente Lula, que foi envolvido nesses episódios da Lava Jato, ele tem alguns episódios no contexto do uso de drogas, da lavagem de dinheiro, alguma coisa nesse sentido, que a despeito de não provado, de não condenado, compromete a sua candidatura, de maneira que entre o Lula e o Gustavo Lima, considerando esses dados, o pessoal de centro-direita, centro-esquerda vai optar pelo Lula. No contexto do Pablo Marçal é a mesma coisa, tem aqueles episódios de natureza pessoal, de quando jovem, que também o pessoal entre o Lula e o Pablo Marçal opta pelo Lula. Então, a não ser, evidentemente, que ocorra, que a coisa desande para pior do que está. Entretanto, no atual contexto, essa chapa, sob a minha óptica, não tem chance alguma
frente ao Lula, mesmo com essa elevada taxa de desaprovação. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz e esse é o canal Acadêmico e Político, competência acadêmica, competência política.